Olá, nono ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula online. E essa aula vai ser como se a gente estivesse em sala de aula, né? Vocês vão aí abrir a apostila na página que eu sempre vou requisitar a página, e você vai abrir. O que é para a gente fazer junto, a gente vai fazer junto, né? Então eu vou fazendo aqui, você vai repetindo o processo aí na sua apostila, vai fazendo junto comigo, como a gente fazia em sala de aula. E quando vocês tiverem condições de fazer um exercício de forma autônoma, você vai fazer aí na sua apostila. Eu vou dar um tempo e vou gravar um vídeo de correção, como se a gente vai adaptando a estrutura que a gente tinha em sala de aula aqui para o nosso vídeo. Mas vamos lá começar para a aula de hoje. Vamos lá, abrindo a apostila na página 372. A gente interrompeu uma atividade lá em sala de aula ainda, então a gente vai começar de novo essa atividade, vai terminar e eu vou explicar umas estratégias que você precisa relembrar do ano passado para conseguir fazer as atividades que eu vou passar para vocês, para fazer em casa e tarefa de casa, tá? Vem comigo aqui, acompanha, tá? Vamos lá. Então, vamos lá para a página 372, Já estão aí na página correta. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo aqui se você precisar, preencha a apostila, A ideia é você conseguir acompanhar aí ao mesmo tempo que você está fazendo essas atividades, é para serem feitas de forma conjunta, eu aqui e vocês aí, tá? Mas vamos lá. Atividade número 1, acho que vocês vão se lembrar dela, quem estava na sala de aula, quem não estava, já tinha entrado em isolamento, vai ter a oportunidade de acompanhar agora. Então vamos lá, começando. Considere no triângulo ABC um ângulo interno e um ângulo externo e um ângulo interno não adjacente a ele. Então tá lá, ele está pedindo para você considerar este ângulo interno aqui, esse ângulo externo e esse ângulo interno não vizinho, não adjacente. Então aqui nesse momento aqui ele pede para você observar o ângulo beta externo a esse triângulo. E nesse momento aqui ele pede para você observar que é um ângulo interno não adjacente, não vizinho, Esse ângulo aqui não é vizinho a esse externo. Tá, entendi, professor. Então, a gente continua lendo. Analisando a figura, o ângulo externo parece ser maior do que o ângulo interno, ou seja, aparentemente, o ângulo beta é maior do que alfa. Tá, entendi. Continua a leitura. Mas será que essa relação entre os ângulos externo e interno é sempre válida para todos os triângulos? Aqui ele te faz uma pergunta, Será que isso vai acontecer em todos esses triângulos, em todos os triângulos? Bom, para responder a essa pergunta, vamos realizar algumas construções no triângulo A, B e C. Então, ele te dá um triângulo aqui A, B e C, E a gente vai realizar algumas construções. Bom, na figura abaixo, M é o ponto médio do segmento que começa em A e termina em C. Então, vamos observar que M é o ponto médio do segmento que começa em A e termina em C. Então, como ele é ponto médio, a distância de A a M, a distância de M a C é a mesma. É isso que eu tenho que entender quando ele me propõe um ponto médio. E o segmento BM foi prolongado até o ponto P. Então, o segmento que começa em B e termina em M foi prolongado até chegar no ponto P. De modo que se tivesse BM, a medida de B até M, exatamente igual à medida de M até P. Então, o que ele está me dizendo aqui é que M também é ponto médio do segmento que começa em B e termina em P. Muito bem, entendi, professor. Vamos lá. Então, vamos para o item A. Tá? Sendo o segmento AM igual a X, então o segmento que começa em A e termina em M, ele está propondo que ele seja igual a X. Então, vou colocar esse X aqui. Indique na figura as medidas do segmento AM e MC. Então, está lá, já indiquei AM. Vou indicar que MC também é X, já que eles têm a mesma medida. Muito bem. Letra A, ok. Vamos lá para a letra B.
Sendo BM igual a Y, né, então ele está propondo que a distância de B até M seja Y, e indique na figura as medidas dos segmentos que começam em B, terminam em M, começam em M e terminam em P. Bom, como ele está indicando aqui, né, o valor Y, então eu vou colocar aqui, ó, Y é a medida de B a M e Y também é a medida de M a P. Muito bem, indiquei, né, item B completo. Né. Item C, sendo a medida do ângulo AMB igual a θ, né, então aqui o ângulo que começa em A tem centro em M e termina em B, então ele está me dizendo que esse ângulo aqui, né, ele é o θ. Então vamos lá. Indique na figura as medidas dos ângulos AM e B e CM e P. Então AMB eu já indiquei, CMP, como eles são opostos pelo vértice, né? Olha lá, ó, começa em C, tem centro em M e vai até P, eles são opostos pelo vértice, ele quer que eu perceba que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, certo? Então eu tenho aqui o mesmo ângulo, então está indicado, item C, ok? Com a régua, trace os, vamos lá para o item D, né? Com a régua, trace o segmento que começa em C e termina em P. Então, o segmento que começa em C e termina em P, então eu vou aqui, né, traçar com uma régua, fui lá, fiz, né, o segmento, tracei, portanto, item D, ok. O que se pode afirmar sobre os triângulos AMP, né, o triângulo que começa em A, né, vai até M e depois até B, então ele está me referindo a esse triângulo de baixo aqui, né, e o CMP. Bom, o que eu posso observar, né? Ele quer que eu justifique essa resposta. Bom, aqui eu tenho o valor de AM a X, de M a C também é X. Os ângulos são opostos pelo vértice, portanto são ângulos iguais. E o lado Y aqui é o mesmo lado Y aqui. Então eu posso concluir que esse terceiro lado também tem a mesma medida. Então esses dois triângulos são congruentes, né? E eles são congruentes porque eu avaliei lado, ângulo e lado, né? Que é um tipo, né, uma relação de congruência que vocês viram o ano passado. Então eu vou colocar aqui a resposta, né? Então tá lá. Os triângulos AMB e CMP são congruentes pelo caso lado, ângulo e lado. Então aqui você coloca aí na tua apostila essa resposta, vamos fazer junto para que vocês relembrem de todas essas matérias. Vamos lá? Marcaram aí? Então vamos continuar, tá? Item F. Considerando sua resposta ao item E, qual é a medida do ângulo que começa em M, tem centro em C e termina em P? Indique essa medida na figura. Então tem que voltar lá na figura, né? Então eu vou voltar aqui na figura. Ele está querendo que eu indique esse ângulo aqui, ó, que começa em M, né, tem centro em C e vai até P. Esse ângulo, ele está aqui, ó, tá? Vai ficar um pouco confuso aqui, mas ele é esse ângulo aqui, ó. E o que eu preciso entender sobre esse ângulo? Que esse ângulo é o ângulo alfa, tá? Ele tem a medida alfa. Então você vai lá e indica que esse ângulo aqui, né? Vamos observar lá, ó, a pedida é centro em C, começa em M e vai até P. Então, é esse ângulo aqui que tem centro em C. E o que eu observo, né? Se esse triângulo aqui é congruente a esse, são triângulos iguais, então esse ângulo aqui é o ângulo alfa, certo? Eu consigo observar, né, nesse caso aqui, que ele é o ângulo alfa. Tudo bem? Bom, então, continuando, né? Vamos lá, continuando. A partir das construções feitas, o que se pode afirmar sobre as medidas alfa e beta? Então, vamos voltar lá para a questão, ó. Você lembra aqui que ele propôs isso aqui, ó, para a gente, ó, que beta é maior do que alfa. Então, esse item é a respeito dessa, né, dessa proposta aqui de raciocínio que ele fez no início, né, no início lá do exercício. Então, vamos aqui, né, baseado, né, nessa proposta, a gente pode responder, vamos lá, ó. Podemos concluir que beta é maior do que alfa, ou seja, a medida de um ângulo externo, né, vamos
acentuar aqui, de um ângulo externo de um triângulo deve ser maior que os outros dois ângulos não adjacentes, não vizinhos a ele. Ah, mas o que é isso, professor? Vamos ver lá, ó, né? Vamos voltar aqui, vou voltar aqui para a gente observar, né? O que ele está dizendo é o seguinte, esse beta aqui, ele precisa ser maior que os ângulos não vizinhos, né? Esse ângulo que está no vértice A e esse ângulo que está no vértice B são ângulos não adjacentes, não vizinhos a beta. Na verdade, esse ângulo beta aqui ele tem que ser a soma dos dois, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então a gente vai voltar lá, né? Estamos lá com a pergunta, tá? Então é isso que você precisa perceber. Registra aí na sua apostila, tá? Tenta lembrar, né, desse assunto, tá? E vamos fazer o exercício número 2, tá? O exercício número 2, ele diz assim, ó. Considere as retas R e S cortadas por uma transversal, de modo que os ângulos alternos internos assinalados meçam alfa, né? Então aqui eu tenho os ângulos alternos internos, e se você lembra da matéria, você já tinha que, né, já tinha que perceber algo muito estranho aqui, né? Você tinha que lembrar, né, que tem algo errado aqui, tem algo estranho. Mas por que tem algo estranho, professor? Bom, por conta disso aqui, ó. Ângulos alternos internos, eles são iguais, né, ó, eles são iguais quando as retas são paralelas, quando as retas, né, elas não se encontram. É só, né, é só dessa forma que nós teremos ângulos alternos internos iguais. Então você tinha que já lembrar, perceber, né? Então aqui ele está propondo uma coisa impossível para você refletir. Então esse tipo de estrutura é um pouco, incomoda um pouco os alunos, né? Porque dificilmente a gente trabalha, né, com algo impossível, com algo errado na sala de aula. Mas a gente vai fazer nesse exercício aqui para você entender. Isso aqui é uma redução ao impossível, tá? Mas vamos continuar. Então você percebeu, né? Lembrou, tá? Vamos lá para o item A. Suponha inicialmente que R e S sejam concorrentes. Ou seja, ser concorrente significa que elas não são paralelas e que elas vão se encontrar num determinado ponto. Nesse caso, elas devem interceptar-se em um ponto P. Tá, entendi. Se elas são concorrentes, elas vão se encontrar. Muito bem. Prolongue as duas retas na figura abaixo até que elas se encontrem. Então a gente vai prolongar. Ó. Então eu vou prolongar aqui e elas vão se encontrar nesse ponto P. Muito bem, entendi. Fizeram aí na apostila? Então agora vamos continuar, tá? No triângulo AB e P obtido no item A, o que representam os dois ângulos assinalados? Então agora eu volto lá, ó, nesse triângulo aqui agora A, B e P. Então ele quer que eu considere um triângulo, né? E ele quer que eu observe os ângulos assinalados de alfa. O que eles são aqui agora, né? Bom, esse ângulo alfa aqui, ele é ângulo externo ao vértice A e o B é o ângulo interno ao vértice B. Então eles estão representando aqui ângulos externos e internos de um triângulo. Tá, entendi, professor. Então vamos lá preencher isso daí, né? Ó, então os ângulos indicados são ao mesmo tempo interno ao vértice B e externo ao vértice A, ok? Então registre isso daí, né? Registre isso daí também no seu raciocínio. Mas vamos lá, continuando. Item C. Considerando a propriedade dos ângulos externos de um triângulo que você demonstrou no item 1, a situação descrita no item A é possível? Bom, o que a gente viu, né? Lá no item 1. Então vamos, né? O item 1, vamos voltar aqui. Então nesse item 1 aqui a gente concluiu que um ângulo externo precisa ser maior que um ângulo interno. Então foi essa a conclusão que a gente chegou lá no item 1, né? Que para que ocorra, né, um triângulo é necessário que o ângulo externo seja maior que o ângulo interno. Então, sabendo disso, vamos voltar lá, né? Considerando, né, o que a gente viu, é possível essa situação descrita em A? Não, né? Não é possível. Não é possível porque para que ocorra,
né, a formação de um triângulo é necessário que o ângulo externo seja maior que os dois outros internos, não adjacentes. E nesse caso eles são iguais, tá? Então a gente vai responder isso daí, ó. Não, ela é impossível, pois um ângulo externo deve ser maior que os ângulos internos não adjacentes a ele, tá? O que você pode concluir sobre as retas R e S, no caso em que os ângulos alternos internos têm medidas iguais? Bom, ele está falando que elas são concorrentes. Então, o que você pode concluir? Que elas não são concorrentes, ou seja, elas são paralelas. Se elas não são concorrentes, elas são paralelas. E o porquê, né? E o porquê é porque ângulos alternos internos só são iguais, né? Como é o caso que ele está propondo quando as retas são paralelas, ok? Então a gente pode responder assim: elas são paralelas, pois os ângulos alternos internos são iguais, ok? Registre isso aí na apostila, tá? Continuando aqui a nossa videoaula, né? Vamos para o exercício número 3. Na figura abaixo, as retas A e B, cortadas pela transversal C, são paralelas. Então aqui é um exercício de revisão, por isso que a gente vai continuar fazendo junto esses exercícios aqui, tá? Então a gente tem aqui as retas paralelas e nós temos a C transversal. A paralela a B e eu tenho uma transversal C. Muito bem, entendi. Assim, os ângulos alternos internos têm a mesma medida, representada por alfa. Então eu tenho alfa aqui, tenho alfa aqui. Muito bem, então tenho retas paralelas. Determine a medida de beta em função de alfa, né? O que eu preciso perceber aqui? Que alfa e beta são vizinhos. Se eles são vizinhos, ângulos vizinhos somam 180. Então, quando eu somo esses dois, eles têm que dar 180. Portanto, nesse caso aqui, eu posso entender que beta é igual a 180 menos alfa. Para descobrir beta, eu preciso subtrair de 180 alfa, porque a soma dos dois dá 180. Então, é dessa forma que eu represento o ângulo beta, em função de alfa, tá? Item B, indique na figura as medidas em função de alfa de todos os ângulos assinalados em vermelho. Bom, então, em função de alfa, esse assinalado aqui de vermelho é 180 menos alfa, esse aqui também é 180 menos alfa, este aqui é igual a alfa, porque é oposto pelo vértice, este aqui é igual a alfa, porque é oposto pelo vértice, e este aqui é 180 menos alfa, porque é oposto a beta, ok? Então, item B, na figura, tá? Você vai lá e faz na figura, aí na sua apostila, ok? Bom, agora, eu vou fazer aqui uma revisão com vocês, tá? Para que vocês consigam fazer e aplicar essas ideias, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês para fazer as atividades que eu vou propor aí no Maestro, ok? Então, observa bem aí, né, o que eu estou fazendo, como que eu estou calculando, né? Isso aqui é matéria do ano passado, tá? Mas eu vou fazer uma revisão aqui rápida para você ser capaz de conseguir dar conta dos problemas aí em casa, das tarefas de casa, ok? Então, vamos lá, né? Então, aqui eu tenho que determinar o valor de y, né? E o que eu preciso lembrar aqui? Que eu tenho, né, retas paralelas e que a gente acabou de estudar ângulos externos a um triângulo, né? E se eu sei o ângulo externo de um triângulo, eu conheço o interno vizinho dele e posso conhecer os outros dois ângulos também, né? Então é isso que eu vou aplicar aqui. Mas para que eu resolva isso, eu vou precisar formar um triângulo aqui, né? Então eu vou prolongar aqui, né? Eu vou prolongar essa reta. E aí, se aqui é 130, esse 130, ele é alterno interno aqui, né? Eu posso trabalhar com essa ideia de alterno interno, né? Eu posso vir aqui, bom, se aqui é 130, eu posso prolongar aqui para você ver, ó, né? Então aqui eu tenho oposto pelo vértice, quando eu desço aqui, então esse ângulo aqui ele é 130. Eu posso trabalhar com a ideia do alterno interno que a gente acabou de ver, tá? Bom, e agora? Bom, se eu sei que esse ângulo aqui é 130, eu conheço o seu vizinho, porque os dois juntos somam 180. Portanto, se aqui é 130, aqui é 50. Muito
Muito bem, entendi. Né? Então, se eu tenho aqui 50 graus, aqui eu tenho 20. Então, os dois juntos eu tenho 70. Para 180, né, ó, tem que estar faltando alguma coisa. Né? Então, está faltando aqui uma quantidade, né? Para que juntos aqui somem 180. Que ângulo é esse aqui? Esse é o ângulo de 110. Se esse é um ângulo de 110, então esse ângulo aqui é o que falta para 180, portanto, esse ângulo aqui é o ângulo de 70 graus. Observando aqui a figura, essa figura ela não está numa proporção muito legal, tá? Então tem um erro de proporção. Tá? Então isso confunde um pouco, tá? Mas esquece esse erro de proporção aí, isso é comum, tá? Esse erro de proporção. Né? Então você está vendo aqui o ângulo de 70 menor que o de 110, tá? Mas é um erro de proporção. No desenho, né, foi feita uma proporção que não está adequada, ok? Mas você entendeu o cálculo, né? Entendeu? Então, a gente está trabalhando aqui com os alternos internos, que têm a mesma medida, porque as retas são paralelas. Descobrimos aqui 50. Portanto, aqui é 20, 70, aqui só pode ser 110. Então, o complemento aqui é 70. E o ângulo externo aqui, ó, de um triângulo tem que ser a soma dos outros dois não vizinhos, ok? Bom, vamos aqui, né? O raciocínio é o mesmo, eu tenho que procurar um triângulo, então eu vou prolongar aqui essas duas aqui para que eu consiga um triângulo, né? E aí eu tenho aqui ângulos opostos pelo vértice, então eu sei que isso aqui é 40, então eu estou sabendo que isso aqui é 40. Bom, esse ângulo aqui, né, ó, o x é oposto pelo vértice aqui, portanto eu sei que aqui também é x, certo? Então esse x aqui, eu posso trazer ele aqui embaixo. O que acontece aqui em cima, né, acontece aqui embaixo também, né? Então eu trago aqui para essa paralela, eu sei que isso aqui é x. Muito bem, entendi, professor, sei que é x. O y eu já descobri é 40, né? Então já sei que y é igual a 40. 40 graus. Bom, e agora? Agora esse 85 aqui, ele é ângulo externo, né? Ele é ângulo externo a esse ângulo aqui. E o ângulo externo mais o seu interno tem que dar 180. Portanto, se aqui é 85, para dar 180 aqui precisa ser 95, certo? Então, está lá, 95 graus, somando aqui 5 e 5, 10, vai 1, né? 10 com 8, 180. Então, o que eu preciso saber? Que a soma dos ângulos internos aqui, x mais 95 mais 40, precisa dar 180. A soma dos ângulos internos, né, tem que dar 180. Ou ainda, né? Tá vendo esse ângulo externo aqui? Ele é a soma dos dois ângulos não vizinhos, né, a ele. Então, 85 aqui, esses dois juntos tem que dar 85. Então, eu posso trabalhar com isso aqui, ó. X mais 40 é igual a 85, portanto, x é igual a 45, eu consigo resolver numa boa, tá? Continuando aí, fazendo um terceiro, tá? Para que você consiga entender bem. Né? Então, aqui, eu preciso descobrir o valor desse ângulo x aqui, e eu trago ele, né? Eu posso trazer ele para essa paralela, as três retas são paralelas, então eu posso trazer ele aqui, ó. E esse ângulo aqui, x, ele é externo a esse ângulo interno do triângulo. E eu consigo descobrir numa boa, né? Porque eu vou descobrir esse aqui agora, ó. Né? Então, se aqui é 110, esse aqui é o suplemento dele, é o que falta, portanto é 70. E o ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos dois outros ângulos não adjacentes. Então, o x aqui é igual a 80 mais 70, x é igual a 150. Portanto, aqui, né, é igual a 30. De fato, né, 30 com 70, 100 com 80, 180. Ok? Bom, pessoal, volta essa aula, né, dá pausa para você, né, preencher isso na apostila, reveja, né, as ideias que eu propus, as estratégias que eu estou usando, porque você vai ter que fazer os exercícios
que eu vou propor aí na atividade de hoje lá no Maestro, ok? Um abraço, até a próxima.